Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito bom dia, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o pastor Gilberto Costa, no seu programa Aprendendo a Palavra, que lhe é trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos aqui à nossa programação. Fique ligado, viu, querido e querida, porque hoje nós vamos tratar de um conflito que acontece muito na vida de todas as pessoas, sabe? Mesmo aquelas que já entregaram o governo das suas vidas a Jesus, como também aquelas outras que ainda estão pensando se tomam ou não essa decisão, ou até aquelas outras pessoas, queridos, que estão aí ainda sem considerar essa decisão, realmente sem considerar ter essa intimidade maior com Jesus, tá? Então, hoje nós vamos tratar sobre o tema que é a carne versus o espírito. Então, como é que é isso, né? A carne é o que nós falamos que é a nossa natureza humana, é aquilo que nós somos, é o desejo do nosso corpo, das nossas emoções, né? Dos nossos hormônios, não é? É aquilo que nós queremos fazer enquanto corpo, enquanto seres humanos. E o espírito aqui que eu estou falando é o espírito com E maiúsculo, hein, gente? É o espírito que é o Espírito Santo. Então, a gente vai ver como é que funciona essa... Será que há uma guerra? O que você acha, hein, querido ouvinte, querida ouvinte? Você acha que existe uma guerra dentro das pessoas que opõem a carne, a vontade da carne com a vontade do Espírito Santo? Ou você acha que não? Você acha que tudo fica harmonizado e que esses dois elementos aí, essas duas vontades nunca se chocam, hein? Pare aí para pensar, o que você acha sobre esse tema? Pois é o que nós vamos estudar hoje, ok? Nós vamos aprender, na verdade, queridos, que há sim uma grande luta que é travada dentro de cada ser humano, sabe? Principalmente depois que você entrega o governo da sua vida a Jesus Cristo e que você, então, recebe aí o novo nascimento. A gente vai falar sobre isso aqui e vamos explicar para as pessoas o que é o novo nascimento, o que é a pessoa nascer de novo, como é que pode a pessoa, já sendo adulta, nascer de novo, não é? Será que a pessoa volta para o ventre da mãe? O que é o novo nascimento, né? Ou será que a pessoa é recriada por dentro? O novo nascimento bíblico é isso, é você ser recriado por dentro. Imagine que legal, você ter uma segunda chance, não é? É o que muita gente está procurando, né, ouvinte? Não sei se você imagina aí, você fica pensando às vezes, puxa vida, eu queria ter uma segunda chance, eu queria começar tudo de novo, eu queria ter a oportunidade de fazer tudo diferente do que eu já fiz até agora, porque eu tomei algumas decisões que não me fizeram feliz, que não me levaram para um caminho de vitória, um caminho de felicidade. Então, já pensou ter essa oportunidade? É o que Jesus oferece para a gente, mas isso é assunto para o nosso próximo programa. Nos próximos programas nós vamos falar do novo nascimento. Mas aqui nós estamos falando exatamente da luta que há, da guerra que há entre a vontade da carne e a vontade do Espírito. Veja que a nossa carne, ou seja, os nossos desejos, ela briga contra o Espírito Santo, contra a vontade de Deus em nós. E muitas vezes, queridos,
briga com o nosso espírito, que é quem realmente somos, sabe? Se você olhar, você é um ser e eu também, nós somos seres que temos 3 partes. Pense só nisso. Você não é só esse corpo que você está vendo aí, essa casca, né? Essa casquinha que forma você. Você se olha no espelho, imagine lá, você está se olhando no espelho agora, você aí, querida ouvinte que gosta de se olhar no espelho, gosta de se maquiar, de se arrumar. Então a gente olha no espelho, a gente tira uma foto e vê aquela nossa casquinha, não é? E pensa que nós somos aquilo ali. Mas na verdade, nós somos o recheio dessa casquinha, o nosso espírito. O que realmente está lá dentro é quem nós somos. E também nós temos um terceiro componente, que é a nossa mente, a nossa alma, as nossas experiências. Ali a gente guarda o nosso conhecimento e coisas desse tipo. Então, como é que fica isso? A vontade da carne versus a vontade do espírito. Então nós vamos ver o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 a 18. Abra lá para você ver. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, que eram as pessoas que moravam na Galácia, por isso Gálatas, no capítulo 5, vou repetir, capítulo 5, versículo 16 a 18. Você achou aí na sua Bíblia? Se você tiver dificuldade de achar, não esqueça que você deve procurar primeiro no índice, tá, pessoal? Na página do índice, onde você vai ali encontrar os livros da Bíblia. Gálatas é Novo Testamento, ok? Então vamos lá. Diz assim a Bíblia no versículo 16 do capítulo 5. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha, concupiscência, esse andai no Espírito está em letra maiúscula, o é de Espírito. Então, toda vez que na sua Bíblia tiver letra maiúscula na palavra Espírito, ele está falando então do Espírito Santo de Deus. Então diz assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eita, lá vem palavra difícil, pastor. O que é concupiscência? A concupiscência, querido, ela é o desejo desenfreado da carne. É aquele desejo sem limite. Aquele desejo que é, por exemplo, comer demais sem limite, ter muita intimidade sexual sem limites, fumar sem limites, beber sem limites, fazer os desejos da carne, trabalhar sem limites. Você que é uma pessoa que não consegue ter um horário para sua família, não é? Você começa a trabalhar às 6 horas da manhã, termina 10 horas da noite, de domingo a domingo, não para. Então é o desejo desenfreado da carne, a concupiscência da carne. Então Paulo diz assim para a gente, andai no Espírito, quer dizer, no Espírito Santo, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então ele já começa, queridos, fazendo aí uma distinção, não é? Se a gente estiver andando em espírito, então nós não vamos satisfazer a esse desejo desenfreado da carne, se nós estivermos andando em espírito. Porque aí ele segue explicando, olha, porque a carne milita contra o espírito. Milita quer dizer, faz uma guerra, não é? Contra o espírito. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Olha a Bíblia dizendo, hein? A Bíblia dizendo aí pra gente que espírito e carne são opostos entre si. Há essa guerra. Continuando aqui, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Olha só. Então a gente tem que andar no espírito para que a gente não faça essa inclinação da nossa carne. Não é que muitas vezes são coisas que fazemos, esse desejo desenfreado, sem limite, acaba fazendo com que a gente seja prejudicado na nossa saúde, tanto a saúde física, queridos, como a saúde mental e psicológica também, a saúde sentimental, a saúde do seu coração, não é? Muitas vezes a pessoa tem vários relacionamentos amorosos com uma pessoa, depois outra em curto espaço de tempo. Então você está se ligando a uma pessoa, aí depois separa, aí depois se liga a outra, separa, se liga a outra, separa.
às vezes ao mesmo tempo se ligando com várias pessoas. Então o que está acontecendo aí? O seu coraçãozinho, viu, querido ouvinte, querida ouvinte, ele acaba fazendo aliança e desmanchando a aliança. E isso vai machucando o seu coraçãozinho, isso vai trazendo uma amargura. E aí a pessoa fica muitas vezes, por não estar andando no Espírito, e a gente vai já ver o que é isso, o que é andar no Espírito, não é? O que a Bíblia está dizendo aqui, o quê? Não é? Então nós vamos aprender isso, mas muitas vezes a gente não está andando no Espírito, a gente está andando na carne, ou seja, a gente está vivendo para satisfazer plenamente as nossas necessidades da carne. E aí nem sempre o resultado é bom para nós mesmos, né? E aí segue a Bíblia dizendo assim: mas se sois guiados pelo Espírito, de novo com E maiúsculo, quer dizer o Espírito Santo, não estáis sob a lei. Veja que bacana, né? O que quer dizer isso, a lei? A lei aqui, queridos, ele está se referindo à lei de Moisés, que foi dada lá, vocês viram agora, está muito em evidência, não é? A história lá do povo de Israel, que saiu do Egito, passou na televisão, né? Sempre passa filmes na Semana Santa. Então ali, quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu da escravidão, não é? E foi com destino à Terra Prometida, naquele momento Deus então derramou, escreveu todo um sistema de leis, não só os 10 mandamentos, viu, queridos, mas um sistema completo de leis, bastante abrangente, que tem lei para todo tipo de coisa. E aí essa lei, Jesus depois falou o seguinte, que a lei veio para evidenciar o pecado, ou seja, a lei é tão rígida, tão completa e tão assim difícil de um ser humano conseguir cumprir toda essa lei sem escorregar em nenhum pedacinho, que ela veio justamente para mostrar ao ser humano como o padrão de Deus é alto, como o padrão de Deus, como o que Deus quer de nós é tão alto, e como a gente está tão longe e tem tanta dificuldade em alcançar esse padrão. Por isso, queridos, que Jesus veio para nos resgatar, para conquistar esse mérito de cumprir a lei no nosso lugar. Então é muito bacana, por isso que o final desse versículo diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ou seja, se você é guiado pelo Espírito Santo, os efeitos da lei que evidenciam o pecado não acontecem na sua vida. E já a gente vai ver como, tá? Então veja que interessante, né? Já vimos que concupiscência é o desejo desenfreado, sem limite, né? E já vimos também que andar no Espírito quer dizer andar no Espírito Santo, não é? Mas aí, logo em seguida, o apóstolo Paulo ele faz uma diferença entre quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito. Logo em seguida, a gente parou ali no versículo 18. Se você continuar no versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas, é o próximo versículo, do 19 ao 21. Então a Bíblia nos ensina assim, olha: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia é aquele desejo, aquela sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que é criar confusão, criar brigas, ciúmes, olha aí o ciúme, hein? Você que é ciumento, meu querido, minha querida, olha lá, é uma obra da carne, viu? Iras, discórdias, dissensões é aquela, você promover discordância, você promover que se parta o grupo, né? Que haja um contra o outro, né? Facções é isso, são grupinhos fechados, né? Que ninguém entra, então fica um grupinho falando mal do outro grupinho. Invejas, olha lá, a Bíblia diz em outro trecho que a inveja ela seca os ossos, né? Que a inveja é grave, né? Bebedices, olha lá, bebida alcoólica, né? Glutonarias, que é comer demais, né? Sem limite, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então olha só, gente, aqui estão as obras da carne. Veja que é muito forte essa palavra, né? Veja que essas são chamadas obras da carne, ou seja, são as coisas que muitas vezes a nossa vontade nos leva a fazer.
ou ainda são coisas de autoria direta da nossa natureza humana, né? Que naturalmente pende para o pecado, pende para entristecer a Deus. Né? É a nossa natureza humana que nós herdamos desde que o primeiro casal, não é? Adão e Eva, desobedeceu a Deus. Então eles desobedeceram a Deus, e aí o que isso acarretou? Acarretou que eles foram então expulsos daquela comunhão, daquela presença gostosa de Deus. Então passaram a estar longe da presença de Deus. E isso veio herdando de geração em geração. Muita gente fala assim, puxa pastor, mas isso é injusto, isso é tão triste. Mas pense bem, meus queridos, é a lei natural que Deus colocou. Por exemplo, se uma mãe grávida não cuida bem da sua gravidez, fuma, bebe, toma drogas, o que vai acontecer com o bebê? O bebê vai sofrer aqueles efeitos da falta de cuidado dos seus antepassados, né, da sua mãe no caso. E aí o bebê vai nascer com problemas de doença porque aquela mãe não soube cuidar daquele bebê. Então é uma lei da natureza, né? Quando a gente planta alguma coisa, acaba colhendo depois essa mesma coisa, tá certo? Então, muito bem. Daqui a pouquinho, então, nós vamos seguir, porque a situação aqui está meio complicada, né? Nós falamos das obras da carne. E aí a gente vai ficar nisso. Qual é o fruto do Espírito para se contrapor, para ir contra essas obras da carne? Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá certo? Depois de um louvor bonito aí para a gente adorar a Deus, a gente volta já, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e até já. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta, falando aqui o pastor Gilberto Costa, e é um prazer estar aí na sua companhia, você que está aí nos ouvindo durante essa hora do almoço. E vamos falar, no bloco anterior nós estávamos aqui falando a respeito das obras da carne, não é? E aí nós falamos de coisas bem tristes, né? Falamos de coisas que a nossa natureza humana, ou seja, o que é a natureza humana, né? É aquilo que é natural, aquilo que, se você não orientar o ser humano, ele acaba fazendo naturalmente aquilo. Você quer ter uma ideia do que é a natureza humana? Eu e minha esposa temos uma amiga querida, uma irmã em Cristo, que ela uma vez comentou isso. Ela disse, olha, eu vi o que é a natureza humana no dia que eu tive filhos. E aí ela viu a criança pequenininha, quando está crescendo, né? Ainda não tem um entendimento. Então você vê que a criança faz malcriação, grita, chora, bate no chão, não é? Quer às vezes chutar os pais, quer bater, quer aquela coisa ali, eu quero, né? E faz assim, eu quero aquilo ali. Então o que os pais fazem durante o processo de educação, né? Todos nós já fomos criança. Você se lembra quando você era criança? Ou você se lembra quando seu filho, sua filha era pequenininha? Então, a gente vai fazendo através da educação, a gente vai colocando os limites na criança, né? Vai ensinando que a criança não pode ter tudo o que quer na hora que quer. Porque se a criança crescer assim, né? Tendo tudo o que quer na hora que quer, ela vai virar um adulto perturbado, né? E aí depois vai ser uma pessoa que vai andar brigando com todo mundo, não é? Porque nem sempre a gente consegue ter tudo o que queremos na hora que queremos, né? Então, essa é a natureza humana, queridos. Se você deixar o ser humano seguindo o seu caminho natural, não é? Andando aí, navegando junto com a corrente, você vai ver que a natureza é para as obras da carne, que não são boas obras. Mas aí, no versículo 22, desse mesmo capítulo 5 do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo começa a falar do seguinte, do fruto do Espírito. Olha que bacana, eu vou ler para vocês. Mas o fruto do Espírito olha só o que é o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que quer dizer paciência, hein, gente? Longanimidade é paciência. Uma pessoa longânima é uma pessoa paciente. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Olha só a diferença, hein?
Olha a diferença do que a gente viu em relação às obras da carne, hein? Veja que beleza. Imagine só se você pudesse viver a sua vida diariamente contando, manifestando esse fruto, hein, na sua vida. Já pensou você viver sempre com paciência, você viver com mansidão? Olha aí, aquela pessoa que qualquer coisa fica logo nervosa, fica logo com raiva, quer logo partir para a briga. Já pensou você viver com mansidão, viver com paciência, mesmo quando você é ofendido, não é? Imagine você se segurar para não reagir. Isso é o que? É domínio próprio. É um dos frutos, é um dos componentes do fruto do Espírito, né? Imagine você manifestar fidelidade. Fidelidade tem várias, né, queridos? Fidelidade a Deus, fidelidade ao seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, se você é casado, fidelidade aos seus filhos, você cuidando, sendo um bom pai, uma boa mãe. Você que é filho, que é filha, fidelidade a seus pais, não é? Respeitando seus pais, seguindo as orientações deles, não é? Então veja que bacana viver desse jeito, né? Veja que bacana viver com amor, com alegria, viver com paz, não é? E por aí vai. Então observem que são 9 os frutos do Espírito relatados aqui na Bíblia. Eu vou repetir para você decorar. Amor. Esse versículo, se fosse você, eu escrevia assim, eu mandava fazer um banner daqueles, um cartaz, e colocava ali na parede do seu quarto, ou num lugar que você vai muito, colocava lá, ó, mais o Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, que é você olhar as pessoas com benignidade, né? Em vez de ter aqueles olhos maus, aqueles olhos que olham, já vê logo, essa pessoa não é certa, esse aqui eu não vou dar essa ajuda não, que vai tomar cachaça, esse aqui não. Você já olha com benignidade, com os olhos de Jesus, né? Bondade, fazer aí a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha que legal. Então, agora veja o seguinte, veja que essas coisas, elas estão relatadas na Bíblia como fruto do Espírito Santo. Veja que aquelas obras cruéis que estão lá em cima, não é? A prostituição, a idolatria, a feitiçaria, não é? A bebedice, não é? A sensualidade, né? A lascívia, tudo aquilo ali, a Bíblia chama de obras da carne. Então, quem é carne aí? Carne somos nós, não é? Que somos seres humanos. Então essas coisas ruins que a Bíblia cita aí são as obras da nossa vontade humana, é obra nossa, a gente é que faz. Mas em seguida, nesse versículo 22 e 23, ele fala aí sobre fruto do Espírito. Observe a diferença, não é? Veja que fruto do Espírito, ou seja, esse fruto só se manifesta em você se o Espírito Santo de Deus estiver morando dentro de você. Então, não são coisas que vêm de nós, porque o fruto, ele é o resultado de uma planta, não é? Logo, se a Bíblia diz que é o fruto do Espírito Santo, então esse é o resultado do Espírito Santo habitando dentro de nós e produzindo isso aí. Então eu digo a você, queridos, se você pretende ter uma vida onde na sua vida tem amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio, mansidão, benignidade, bondade e fidelidade, eu posso garantir para você, e você já deve ter percebido isso na sua experiência de vida, que é impossível o ser humano alcançar todos esses componentes do fruto do Espírito sozinho. É impossível. Olha, não há uma pessoa que diga, esse aqui é bonzinho. Mas ele é pastor. Mas ela é missionária. Mas ele é uma pessoa muito caridosa, faz muito boas ações. Não há como a Bíblia diz, a gente vai ver em outra passagem, que a Bíblia diz assim, não há um justo sequer na face da terra. Não há. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão afastados de Deus. Então, assim, a única maneira da gente viver desse jeito, manifestando esses frutos maravilhosos, quem não quer viver assim, né? Com paz, alegria, amor, com paciência, domínio próprio, mansidão. Imagine quantas brigas teriam sido evitadas na sua vida se você tivesse, naquele dia que você brigou, se você tivesse
domínio próprio, né? Se você se segurasse em vez de falar o que você falou. Imagine quanta coisa ruim teria sido evitada na sua vida se você tivesse mansidão quando você falasse. Às vezes você está até certo, você tem até razão no que você está falando, mas você fala de uma maneira mais bruta, de uma maneira mais pesada, e aí falta mansidão. E aí, como se diz, a pessoa perde a razão, né? A pessoa estava até com a razão, mas por falar assim sem mansidão, acaba perdendo a razão. Então, isso aí é muito importante, não é? Agora, veja o seguinte, esse é mais um motivo da importância do novo nascimento, que é onde justamente o nosso espírito, o nosso recheio, ele é recriado, e aí, nesse momento, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós. Olha lá, gente, o Espírito Santo de Deus... Deixa eu dar uma novidade para você, uma boa notícia, se você não sabe. O Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, olha só, olha esse convite que ele vai estar te fazendo através das ondas dessa rádio. O Espírito Santo de Deus quer morar dentro de você. E aí, você está disposto a aceitar esse inquilino morando dentro do seu coração? Me diga aí. Porque ele tem esse desejo, ele quer morar dentro de você. Só que ele quer morar dentro de você e ele quer chegar e fazer uma faxina geral na sua casa interior. Ele quer transformar a sua vida por completo. Ele não quer melhorar, não. Porque para melhorar, você consegue sozinho. Você, com um pouquinho de esforço, consegue melhorar. O que o Espírito Santo quer fazer é mudar a sua vida, fazer você nascer de novo. É fazer o seu recheio, a velha criatura que está aí dentro, morrer e fazer daí nascer uma nova criatura, para viver uma nova vida. Queridos, é a tal segunda chance que a gente tanto pede, que a gente tanto quer, e que muitas vezes a gente fica pensando, puxa, eu queria ter uma segunda chance. Olha aí a segunda chance. A segunda chance real é essa. E aí, se você deixar o Espírito Santo morar dentro de você, aí sim, uma vez ele lá dentro de você, lá no seu, habitando junto do seu espírito, da sua alma, você vai ver só os efeitos positivos que isso vai causar em toda a sua vida. Aí sim, o Espírito Santo vai se mover dentro de você e vai gerar esses frutos maravilhosos que a gente está estudando aqui: paciência, domínio próprio, mansidão. E aí você vai perceber a diferença que é ter o Espírito Santo morando dentro de você. Olha, eu digo a você, querida e querido ouvinte, que você vai se surpreender com algumas reações que você vai ter. Quando o Espírito Santo estiver morando dentro de você, se você abrir realmente o seu coração, você vai ver só que algumas vezes você vai ter um comportamento que depois você vai parar e pensar, poxa, mas se fosse a velha criatura, se fosse o eu do passado, numa situação dessa eu teria derrubado tudo, eu teria feito uma confusão, eu teria feito a maior briga, e aí, que coisa, eu passei, eu me contive, eu tive domínio próprio e deu tudo certo. Então você vai se surpreender, é muito bacana isso aí, viu? Esse é o fruto do Espírito Santo se movendo dentro de você. Para isso você tem que deixar duas coisas acontecerem. Primeiro, para o Espírito Santo estar dentro de você, você tem que deixar ele entrar e habitar. Porque ele quer morar com você, ele quer casamento com você. O Espírito Santo quer compromisso com você, ele quer aliança com você, ele quer morar na sua vida para sempre. Ele só vai, pela vontade dele, ele não vai embora. A única maneira do Espírito Santo sair da sua vida é se você despejar ele. Se você der para ele uma ordem de despejo, né? Que nem se chega lá o oficial de justiça, a pessoa não paga o aluguel, chega lá, ordem de despejo, sai aqui dessa casa. Então quem vai dar essa ordem de despejo é você. Enquanto você não der, o Espírito Santo vai permanecer firme ali, se movendo dentro de você e produzindo esses frutos maravilhosos. Não é bacana? Gostaram? E aí segue ainda nos próximos versículos, ainda no capítulo 5, agora o versículo 24 a 26, diz assim, ó: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, olha,
com as suas paixões e concupiscências, com seus desejos desenfreados, né? Já sabe o que é concupiscência. Se vivemos no Espírito, diz a Bíblia, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, olha só que bacana essa palavra. Quando a pessoa, queridos, passa pelo novo nascimento, ela passa a sepultar a carne, ou seja, aqueles desejos, aquelas atitudes que antes a gente praticava e que agora não combina mais com o Espírito Santo, que é o seu novo inquilino. Ele está morando dentro de você. Então, certas atitudes que você fazia, quando você vai fazer, você se sente mal, porque o Espírito Santo está morando ali dentro, ele fica triste. E quando ele está dentro de você e ele se entristece, você também fica triste. Então, veja só, nós temos que tomar cuidado para não botar esse inquilino, que é o Espírito Santo, para fora, com as nossas próprias atitudes, não é? Então é interessante que o próprio batismo nas águas, que nós já estudamos, né, nos programas passados, é um momento interessante, é um momento em que publicamente e simbolicamente você está ali sepultando o corpo da carne. A Bíblia diz que você está se despojando do corpo da carne no batismo nas águas. Você está se livrando, se despojar é se livrar, é jogar fora. Você está jogando fora o corpo da carne. Então a ideia é que a velha criatura fica sepultada debaixo d'água e quando você sai da água, sai uma nova criatura. Então a sua carne, o corpo da carne ficou para trás, não é? E aí, pessoal, nós vamos seguir, porque depois que a gente nasce de novo, que o Espírito Santo vem morar dentro de nós, é claro que a gente continua ali sob, muitas vezes, o pecado trazendo tentação para nós, né? Apresentando oportunidades de pecar. E aí? Será que a gente vai pecar mesmo tendo nascido de novo? Será que isso vai acontecer ou não? Então vamos ver isso daqui a pouco, no nosso próximo bloco, depois desses louvores aí abençoados. Vamos adorar a Deus, queridos, e já já voltamos. Muito bem, queridos, estamos de volta. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e você está ouvindo a programação do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico através do nosso programa Aprendendo a Palavra de Deus. E aí é bacana porque você vai aprendendo um pouquinho mais a cada programa e você vai assim firmando a sua fé na rocha que é Jesus, tá certo? Então, no bloco anterior, nós estávamos falando que a gente nasce de novo, não é? O Espírito Santo vem morar dentro de nós e que ele quer uma aliança, um casamento com a gente para sempre. Então, ele só vai sair se você colocar ele para fora, hein? Se você der uma carta de despejo aí para o Espírito Santo, então ele vai embora. Ele é todo poderoso, o Espírito Santo também é Deus. Nós vamos aprender sobre a Trindade nos nossos próximos programas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ele no seu todo poder, ele sendo todo poderoso, mesmo assim, ele dá para você a opção de escolher se ele fica na sua vida ou se ele vai embora. Não é interessante isso? Não é fantástico isso? O Deus todo-poderoso, que pode tudo, ele não quis criar robôs, né? Pessoas teleguiadas, pessoas obrigadas a adorá-lo, não, e a amá-lo. Ele quer que você o ame do seu coração, da sua própria vontade. Então é por isso que ele é um inquilino todo-poderoso, mas que se você disser, saia da minha vida, ele sai. E quando é que a gente coloca o Espírito Santo para fora? É quando a gente escorrega e peca. Olha só. Só que se a gente pecar, e olha, isso vai acontecer, porque até o fim da nossa vida nessa terra, são muitas tentações, né? Cada dia vem uma oportunidade, vem uma proposta do inferno, né? Para você pensar em se desviar, em fazer alguma coisa errada. E aí veja o que a Bíblia diz. Você vai agora no Evangelho de Mateus,
que é o primeiro livro do Novo Testamento. Vai lá no índice da sua Bíblia, vai lá. Se possível, querido, querida, deixa aí na sua Bíblia um marcador de livro. Sabe aquele marcador de livro que é aquela folhinha de papel mais durinho? Deixe então um marcador de livro ali marcando a página de índice da sua Bíblia, porque aí você rapidamente vai achar a página de índice e vai lá no nome do livro, Evangelho de Mateus, e aí lá você vai ver em que página está. Então você vai pegar o Evangelho de Mateus no capítulo 26, vai lá no capítulo 26 e no versículo 41. Capítulo 26, versículo 41, você vai encontrar a seguinte palavra. Olha, essa palavra é Jesus falando, hein? É o próprio Senhor Jesus falando em primeira pessoa, ele mesmo falando. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha aí. Olha que bacana. Então, veja primeiro a ordem com que Jesus diz essas palavras. Primeiro ele diz: vigiai e orai. Veja, vigiar primeiro, hein? Orar é muito importante. Orar, a gente tem que estar em oração. Porque lembra no bloco passado do programa que nós falamos ali de andar no Espírito. Então, como é que se anda no Espírito, pastor? É assim, ó, vigiando e orando. Orando para você ter intimidade com Deus. Orar, queridos, não é rezar não, viu? Orar não é repetir palavras que outros escreveram para você, não. Orar é você entrar na presença de Deus em nome de Jesus, porque foi assim que Jesus falou para a gente ir. Jesus disse assim, né? Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei, porque eu vou para junto do Pai. Jesus também falou assim, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é por isso, queridos, que nas nossas orações a gente diz: em nome de Jesus, Pai, eu chego na tua presença. Então você vai orar para você poder conversar com Deus, conversar com Jesus, para você poder contar para Ele nas suas palavras, viu, gente? Não tem oração bonita, nem oração assim: ah, mas eu não sei orar, pastor, eu não sei falar aquelas palavras bonitas. Olha, Deus não quer ouvir palavras bonitas de você, Ele quer ouvir palavras sinceras, certo, gente? Sinceras. O que são palavras sinceras? São aquelas que vêm do fundo do seu coração. Aquelas que... Porque Deus já sabe, viu, querido ouvinte, querida? Deus sonda o seu coração. A Bíblia diz que Deus sonda o coração de todo homem, de toda mulher. Ele sabe o que passa no seu coração. E a gente não consegue esconder. Não tem uma capa que a gente possa colocar que esconda o nosso interior de Deus. Não tem. Ele já sabe. Mas Ele quer ouvir. Então, se Ele já sabe, pastor, por que eu tenho que falar na oração? Porque Ele quer que você ponha para fora, meu querido, minha querida. Ele quer que você desabafe com Ele. Ele quer que você ponha tudo para fora, porque quando a gente... Me diga uma coisa. Quando você encontra um amigo que você confia muito e desabafa com ele, você não está dando a ele um grande voto de confiança, não é? Entregando o que está dentro do seu coração? E o seu amigo não se sente prestigiado, honrado, porque você teve confiança para contar para esse seu amigo, sua amiga, o que vai dentro do seu coração. A mesma coisa Deus, queridos. Apesar dele já saber e já sondar, porque Deus é onisciente, né? Sabe todas as coisas. Mesmo assim, Ele quer ouvir você falar, Ele quer ouvir você despejar em cima dele. Porque aí você está demonstrando na prática que você tem confiança em Deus e que você realmente acredita que aquele seu desabafo vai trazer alguma solução. Não é para isso que você procura um amigo para desabafar? Não é só para se descarregar, não é só para se aliviar, mas é também para ver se aquele amigo traz alguma solução, traz alguma ideia, algum caminho, alguma orientação. Então é isso que Deus quer também que a gente faça, tá bom? Então ele diz aqui, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, esse Espírito aqui, queridos, está com E minúsculo, né? Veja aí na sua Bíblia, confira aí, se não está com E minúsculo. Então, o Espírito, então ele está falando aí do seu e do meu Espírito, tá? Do nosso verdadeiro eu, de quem nós realmente somos, né? Então, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, olha só que interessante, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Então, vamos analisar esse trecho aqui da palavra, né? Isso porque, o espírito da pessoa foi recriado. O nosso espírito, a gente não falou que quando a gente nasce de novo, quando a gente aceita o governo de Jesus na nossa vida, quando a gente permite que o Espírito Santo venha entrar dentro de nós, a gente não falou que o nosso espírito, a Bíblia não relata que o nosso espírito é recriado? Então é por isso que Jesus diz, olha, o espírito na verdade está pronto, foi recriado, já está pronto, mas a carne é fraca. Então o que significa isso? Significa que nosso espírito é recriado, nosso interior, mas a gente continua morando nesse corpinho, né? Continua com a casquinha ali. Então a casquinha continua fraca e continua brigando contra o nosso espírito recriado, não é? Então o que vai acontecer? A sua carne, o seu corpo, né, as suas vontades, ela vai sendo domada e transformada pelo seu espírito recriado, né, renascido, de forma gradual, vai aos poucos. A partir do momento que o Espírito Santo vai se movendo dentro de você, como um bom inquilino, vai arrumando a casa, vai limpando toda a sujeira, vai fazendo aquela faxina e tudo mais. Aí o Espírito Santo fazendo isso, aos poucos a sua carne vai se transformando. Então ninguém mais precisa dizer para você como se comportar, como andar, como reagir. O próprio Espírito Santo que mora dentro de você, e você orando, vigiando, ouvindo a palavra de Deus, que aí o Espírito Santo vai falar e confirmar no seu coração, aí ele vai transformando você inteirinho, de dentro para fora, viu gente? Essa transformação acontece de dentro para fora. E aí, queridos, sempre que nós errarmos, o que nós vamos fazer? Ah, mas pastor, eu nasci de novo, eu aceitei o governo de Jesus sobre a minha vida, mas aí, pastor, aconteceu, eu fraquejei e caí em pecado. Eu acho que então que eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar Jesus, porque eu não sou digno, eu não mereço tudo que Jesus fez por mim. Olha, meu querido, minha querida ouvinte, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Olha, se fosse por merecimento, estaríamos todos nós perdidos, viu? Você não merece mesmo não, viu? Você não é digno mesmo não do que Deus está fazendo e quer fazer na sua vida. Eu também não, sabia? Eu não sou digno, ninguém é digno, porque o Senhor Deus, ele não trouxe Jesus para se entregar por nós, não é porque a gente era bonzinho, porque a gente era digno, não. É justamente o contrário, querido. O interesse de Deus na nossa vida é justamente porque nós não merecemos, nós não somos dignos, mas mesmo assim, Ele gostou da gente, Ele amou a gente primeiro, incondicionalmente. Olha só, Ele nos amou quando a gente ainda andava com a vida toda torta, toda longe da comunhão com Ele, da comunhão com o Pai. Então, toda vez que a gente pecar, o que a gente deve fazer? Olha, isso aí você vai encontrar essa resposta, anote aí no seu caderninho. Você separou aí um caderninho para anotar os versículos que nós estamos passando? É bacana você anotar, porque depois você pode ler com calma, olhar direitinho, e aí vai ser muito bacana você refletir, refazer esse estudo e pensar direitinho. Então, vá lá na primeira carta do apóstolo João. Olha, primeira de João, hein? Primeira carta de João. Não é o Evangelho de João, não, hein, gente? Vai lá no índice da sua Bíblia, vai lá agora, vai lá naquele marcadorzinho que você já botou lá na página de índice, e lá você vai ver que tem o Evangelho de João, mas tem também as cartas que João escreveu. Então lá você vai ver que o Evangelho de João é um livro da Bíblia, e que lá na frente, já perto do final da Bíblia, perto do Apocalipse, você vai encontrar 3 cartas que João escreveu. 1 João, 2 João e 3 João. Primeira carta de João, 2ª e 3ª. Então você vai na primeira carta de João, no capítulo 1 e no versículo de 5 a 10. Vai aí na sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 5 a 10. Diz assim, olha só. Ora, a mensagem que da parte dele é Jesus, tá, gente? Temos ouvido e vos anunciamos é esta. Olha a mensagem que ele vem anunciando. Que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, com Deus, e andamos nas trevas,
mentimos e não praticamos a verdade. Então veja, não dá para dizer que estamos em comunhão com Deus e a gente viver nas trevas, né? Então não dá, porque em Deus não há trevas. Então se a gente tem comunhão com Deus, não podemos andar nas trevas, né? Praticando obras das trevas. E aí segue a Bíblia dizendo assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, Ele é Deus, né? Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha aí, gente. Olha a Bíblia dizendo aí que é o sangue de Jesus que te purifica do teu pecado e que me purifica do meu pecado, hein? Olha lá. Não são as suas boas obras não, viu? Não adianta você fazer boas obras pensando que você está sendo purificado do seu pecado, não. Fazer boas obras é uma coisa que a Bíblia diz que nós temos que fazer se estiver ao nosso alcance fazer. É uma coisa que uma pessoa que nasceu de novo, que tem no seu interior morando o Espírito Santo de Deus, é claro que essa pessoa vai querer fazer boas obras, como não, né? Vai querer fazer boas obras. Só que essas boas obras não vão trazer para a gente a purificação do nosso pecado, a limpeza do nosso... O que vai trazer? Que vai trazer o que diz aqui, ó. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que bonito. Glória a Deus que Jesus tomou essa decisão de fazer esse sacrifício pela nossa vida, né? Então ele segue assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Olha aí. Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos nos enganando, né? Porque se a gente parar para pensar durante essa semana, durante esse dia, tudo que a gente pensou, tudo que a gente falou, tudo que a gente agiu, as nossas atitudes, a gente vai ver que fez um monte de bobagem, que algumas coisas a gente ali estava distraído e acabou sem querer, não agradando bem a Deus. Então ele diz assim, só que ele diz assim, ó, continuando: se confessarmos os nossos pecados, olha lá, confessarmos a quem, pessoal? A Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, olha, os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha lá. Então, querido, se você pecou, se você escorregou, se você disser que, olha, poxa, mas eu não sou digno, não é digno mesmo não, nem eu sou digno também. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É Ele quem faz isso, viu, queridos? É Jesus. E aí segue a palavra dizendo: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Jesus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha lá. Então, é muito bacana, né? Só que a gente vai ver já já qual é a diferença que existe entre... Tudo bem, eu confessei meu pecado. E aí, amanhã eu faço de novo a mesma coisa. E amanhã eu faço de novo a mesma coisa. E depois de amanhã, a mesma coisa de novo. E semana que vem, outra vez. E aí? Será que tem um limite? Será que tem uma quantidade de tentativas? Quantas vezes eu posso pedir perdão a Deus e Ele me perdoar, hein? O que é que você acha? Vamos estudar sobre isso, mas vai ser no nosso próximo bloco, depois que nós aí pudermos louvar a Deus com esses lindos louvores que virão daqui a pouco, ok? Até daqui a pouquinho, viu? Não saia daí para a gente completar o nosso estudo. Olá, queridos ouvintes, estamos de volta depois desses louvores maravilhosos e vamos seguir aqui. Nós estávamos falando no nosso bloco anterior exatamente essa questão de, poxa, será que tem um limite? Quantas vezes eu posso ficar pedindo perdão a Deus? Quantas vezes o Senhor Deus vai me perdoar, não é? Bom, aqui a gente vai ver a grande diferença que existe entre pecar e se arrepender. Porque quando a gente se arrepende, arrependimento significa que a gente quer deixar aquela prática. E a outra prática é a gente pecar e continuar pecando. Aí já não é arrependimento.
aí a gente chama isso de remorso. Você já sentiu aquele remorso, né? Aquela tristeza que você fez alguma coisa que entristeceu alguém, entristeceu a Deus, e aí você fica com aquele remorso, né? Naquela hora, com aquela tristeza, poxa vida, eu não devia ter feito isso, e agora? Deixei aí o fulano e a cicrana tristes, e eu gosto tanto deles, não é? O marido com a esposa com o marido, alguma coisa que falou, que não devia ter falado. Aí fica com aquele remorso, né? Aquela tristeza pelo pecado, não é? Mas aí, quando é amanhã, fala de novo, faz de novo, não é? Repete. Então aí o que aconteceu? Houve um remorso, mas não houve ainda o arrependimento, não é? O arrependimento é a gente ficar assim tão chateado com aquilo que a gente fez, ficar assim tão revoltado assim no bom sentido, ficar achando tão absurdo o que a gente fez, que a gente começa a olhar aquilo assim e dizer não, de jeito nenhum, isso aí não dá não, vou deixar. Pai, me ajuda em nome de Jesus, eu tenho que deixar isso, eu não aceito isso aí, eu não sou essa pessoa, eu não quero mais ser desse jeito, né? Muito bem, então quando realmente nós nos arrependemos, nós deixamos aquilo e nos esforçamos então para não fazer mais, né? E aí conseguimos vencer esse combate com a ajuda do Espírito Santo. Então, toda vez que a gente pecar, o que a gente deve fazer? A gente deve ir correndo para os pés de Jesus em oração, confessar e buscar realmente o arrependimento, para que a gente seja renovado. Lembra da palavra lá de cima, né, que disse que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos livrar de toda injustiça, não é? Então isso é muito bacana, é muito legal. Então vamos correndo confessar e aí já estamos mais uma vez lavados no sangue de Jesus, não é? Que coisa linda, que maravilha, hein, gente? Ter um Deus assim, ter um Deus tão assim misericordioso, tão amoroso, que nunca coloca limite, né? Nunca coloca assim, não, você só vai poder pedir perdão 10 vezes. Tem assim na carteira de motorista, não é? Na carteira de motorista, se eu não me engano, são 21 pontos. Se você vai fazendo pontos negativos ali, chega uma hora que a sua carteira é tomada. Se você chegar no limite, né? E aí tem que fazer um treinamento, não pode mais dirigir, tem que passar um período e tal. Então com Deus não tem isso não. O Senhor Deus, Ele é tão misericordioso que Ele vai estar sempre ali do nosso lado, querendo nos ajudar, né? Então vamos lembrar que o nosso... Veja que interessante, é interessante isso que eu vou falar agora para vocês, porque qual vai ser o futuro da nossa carne e o futuro do nosso espírito? Pare aí para pensar. Você que está me ouvindo agora, olhe para dentro de você, olha aí esse corpo, né? Você que é jovem, e você que já tem uma certa idade, hein? Um dia você já foi jovem, não é? E o corpo aí está envelhecendo. Você que é jovem, eu sou jovem ainda. Olhe aí para o seu pai, para sua mãe, olhe para o seu avô, para sua avó, se eles ainda forem vivos, né? Olhe para o seu bisavô, sua bisavó, se você tem a bênção de tê-los vivos ainda. Veja que o corpo envelhece, né? Veja que qual é o futuro da nossa carne? Para onde vai parar esse corpo, hein, gente? Todo mundo sabe, né, que é a única coisa inevitável na vida, né? A gente sabe que a Bíblia diz que nós viemos do pó, porque Deus fez a gente do pó da terra, o nosso corpo. Isso já está provado, viu, queridos? Cientificamente, os cientistas já viram que boa parte das moléculas do nosso corpo são feitas de carbono. E carbono é o elemento mais encontrado na areia, no pó da terra. Olha que bonito, né? E a Bíblia já afirmava isso há 1500 anos antes de Jesus. Veja que coisa linda. Então, qual é o futuro da nossa carne, hein? O futuro da nossa carne é voltar para o pó. E o futuro do nosso espírito, né? O que vai acontecer com o nosso espírito? Vamos estudar isso. Abra aí a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Abra aí, vá lá no índice, né? Vá lá procurar. Essa carta está no Novo Testamento. Você vai lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, anota aí no seu caderninho, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo do 50 até o 58.
ok? Muito número, né, para anotar. Vou repetir para você. Anote aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. É a primeira porque ele fez duas. Tem a primeira e a segunda. Essa é a primeira. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 50 a 58. Coríntios, pessoal, era o pessoal que morava na cidade de Corinto, né? Então vamos aí, carta de Paulo aos Coríntios, a primeira. Diz assim, ó. Isso aí é sobre o futuro da nossa carne e do nosso espírito. Olha só. Isto afirma, porque a gente não está falando aqui, irmãos, antes de começar a ler, que da luta, da guerra entre a carne e o espírito, né? A gente está falando esse assunto aqui, é o nosso tema de hoje. Há uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. E o Espírito de Deus, se você já deixou ele morar dentro de você. Então aqui o apóstolo Paulo vai falar como é o futuro da carne e o futuro do espírito. Então, o futuro da sua carne e do seu espírito, o futuro da minha carne e do meu espírito, vai depender do resultado dessa guerra entre a nossa carne e o nosso espírito, a nossa carne e o Espírito Santo. Dependendo de quem for o vencedor, vamos ver como é que vai ser o futuro. Então vamos ler aqui na Bíblia, ó, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 58. Olha só, diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Olha só. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui, queridos? Que a carne e o sangue não vão entrar no reino de Deus. Que o nosso corpo, ele vai ficar no pó mesmo. O que vai seguir para prestar contas diante de Deus vai ser o nosso espírito. E junto com ele a nossa alma, que são as nossas lembranças, os nossos conhecimentos, né, a nossa inteligência, vai junto. Mas o corpo vai ficar no pó da terra. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: nem a corrupção pode herdar a incorrupção. O que ele quer dizer com isso? O nosso corpo, quando ele morre, não é, e é enterrado, ele vai se decompor, não é, vai voltar ao pó. Então isso é que é a corrupção, viu, gente, que ele está falando. Não é o roubo, não. Ele está falando aqui da corrupção da carne se desmanchando, né, apodrecendo e se desfazendo. Então, uma coisa que apodrece e se desfaz, como a carne, não pode herdar a incorrupção. O que é a incorrupção? É o nosso espírito. Esse sim viverá para sempre. O nosso espírito e a nossa alma, segundo a Bíblia, vai ter uma vida eterna pela frente. Olha só, vida eterna, hein? Só que a questão é aonde nós vamos passar essa vida eterna. E aí o apóstolo Paulo continua, diz assim: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então Paulo está dizendo aqui que quando Jesus voltar a segunda vez, porque ele vai voltar, hein, gente? Não sei se vocês sabiam disso, hein? E agora? Jesus já veio a primeira vez, não é? Veio como servo, como filho do carpinteiro, não veio como um rei rico e poderoso na terra, não é? Veio fazendo milagres e maravilhas, mas tinha uma vida simples, não é? Não veio em toda a sua força e seu poder. Mas quando ele voltar a segunda vez, no ressoar da última trombeta, aí sim ele vai voltar como realmente é, com toda a sua força e poder. Então Paulo está dizendo aqui que todos seremos transformados quando Jesus voltar. Todos seremos ressuscitados. E alguns sequer vão morrer, porque quando Jesus voltar a segunda vez, as pessoas que estiverem vivas serão arrebatadas, elas não vão passar pela morte. Veja que interessante isso aí. Mas isso é assunto para um outro programa. Vamos seguir lendo aqui. Porque é necessário, seguindo aqui, eu estou lendo o capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 50 a 58. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Olha só, a gente vai ganhar um novo corpo, hein, gente? Quando Jesus voltar, nós seremos ressuscitados, nós já estaremos em espírito lá no reino espiritual, mas nós vamos ganhar um novo corpo, o mesmo tipo de corpo que Jesus ganhou quando ele ressuscitou no domingo, né, no terceiro dia, mesmo tipo de corpo. Por isso que diz que a Bíblia diz que Jesus é o primogênito entre os mortos, quer dizer, ele foi o primeiro que morreu e recebeu esse corpo glorificado, esse corpo que
que vai viver para sempre, não é? Que não vai mais se decompor. E vai, ó. E vou seguindo aqui na palavra. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Essa é uma palavra que está escrita. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha lá. Que bacana isso, né? Quando Jesus voltar a segunda vez, ele vai vencer definitivamente a morte. E aí nós vamos ter na verdade, Jesus já venceu a morte, né? A morte será vencida na nossa vida, não é? Quando ele voltar, nós então seremos ressuscitados, nós que já estamos em espírito. Quem já morreu estará em espírito, no mundo espiritual. E aí Jesus vai então trazer para nós esse corpo glorificado. E aí os anjos do céu vão cantar essa musiquinha, ó. Isso é uma musiquinha. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Como se quem diz assim, cadê? Cadê você? Né? E agora, morte? Você perdeu, né? Segue aqui a Bíblia dizendo, onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão é aquela ponta, né? Pontiaguda, aquela lança. Onde está a tua lança, né? Aí ele diz o que é o aguilhão da morte. O que leva a gente para a morte? Ó? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Quer dizer, a lei que determina ali o padrão de Deus é a gente comparando a nossa vida com a lei que a gente vê como a gente está distante, né, do padrão de Deus. E aí ele encerra de uma maneira maravilhosa. Ó, deixa eu ler isso para vocês. Glória a Deus por esse encerramento que ele faz. Ele diz assim, ó, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Olha, dê glória a Deus aí na sua casa. Se você está animado com essa palavra, olha, vou ler de novo para você dar glória a Deus aí, ó. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio, quer dizer, por meio, né, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Aí ele segue dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, quer dizer, sempre fazendo muito a obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quer dizer, no Senhor, se você trabalha em prol da obra de Deus, você não está perdendo tempo, você está abençoando vidas, e a Bíblia diz o quê? Mais bem-aventurado, mais abençoado é quem dá do que quem recebe. Olha que bacana. Então isso é uma maravilha do Senhor na sua e na minha vida. Então vejam só, queridos, o resultado dessa luta entre a carne e o espírito, não é? E aí? Como vai ser o resultado da luta da carne com o espírito na sua vida, hein? Quem você vai deixar ganhar? É a sua carne ou é o Espírito de Deus que você vai convidar para morar dentro de você? Cabe a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tomar essa decisão, viu? É uma decisão que ninguém pode tomar por você. Por mais que a pessoa te ame, por mais que seja o seu esposo, a sua esposa, seu pai, sua mãe, o próprio Deus que te ama mais do que todas essas pessoas, ele não pode tomar essa decisão por você. Porque mesmo sendo todo-poderoso, ele decidiu deixar essa decisão com você. Ele delegou esse poder a você. Então, o que você vai fazer, hein, com esse poder? Qual é a decisão que você vai tomar? Em nome de Jesus, que a sua decisão seja uma decisão em prol do seu futuro espiritual, tá certo? Então nós vamos ouvir aqui alguns louvores. Daqui a pouquinho a gente volta orando pela sua vida, tá? Não saia daí não, continue conosco, ouça esses louvores, medite nessa palavra abençoada, que é uma palavra que vem de Deus para você. E já, depois dos louvores, a gente vai orar pela sua vida, tá bom? Até daqui a pouco, meu querido, minha querida.
Olá, queridos ouvintes, nós estamos aqui de volta. Que bom que você está conosco até agora, que bom que você ficou aí firme, não é? E ficou até o final dessa programação e pôde aprender essas maravilhas do Senhor. E essa palavra, queridos, que tem o poder de transformar a sua vida. E essa é a intenção de Deus com esse programa. É a intenção de Deus em manter essa rádio aberta, a Rádio Renovação FM 89.1. É a intenção de Deus quando os nossos irmãos e irmãs que vêm pregar aqui também nessa rádio estão ministrando a palavra de Deus para você. Então eu queria te convidar agora para orar pela sua vida e eu queria te pedir, se for possível, que você feche os seus olhos, pare o que você está fazendo agora e entre em oração junto comigo. Fale a Deus as suas palavras. À medida que eu for orando, você for sentindo aí no seu coração de confessar alguma coisa, de pedir a Deus que de repente fazer esse convite para que o Espírito Santo venha morar dentro de você. Fique à vontade, viu? Fale com Deus junto comigo agora, em nome de Jesus. Nós vamos entrar na presença de Deus. Então vamos lá. Ô Paizinho, Pai querido e amado, é no nome de Jesus, Senhor, que eu entro agora na Tua presença, Pai amado. Eu entro, Senhor, com esses milhares de ouvintes que estão aí nos acompanhando. Pai, essas pessoas, Senhor, ouviram essa palavra e eu sei, Senhor, que muitas pessoas abriram o seu coração e agora estão pensando assim: eu quero convidar o Espírito Santo para entrar na minha vida. Eu quero ter essa comunhão com Deus. Eu quero receber esse inquilino na minha casa. Eu quero que o Espírito Santo de Deus faça diferença na minha vida. Então, Pai, em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que o Senhor nunca deixa um pedido desse sem ser atendido. Eu sei. A Tua palavra garante que se nós te buscarmos de todo o coração, o Senhor vai se deixar achar. A Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é isso, Jesus, que essa pessoa está fazendo agora. Onde ela está agora, Senhor? Em casa, no trabalho, ela está viajando, ela está na estrada, está na rua, mas ela está ouvindo, Senhor, a Tua palavra. E ela está dizendo agora, Pai, ela está buscando agora, ela está abrindo o coração para o Senhor. Ela está dizendo: entra, Espírito Santo, venha, Espírito Santo, venha morar dentro de mim, venha me apresentar a Jesus Cristo. Eu quero, Senhor, esse governo Teu na minha vida. Eu quero renunciar ao meu posto de chefe da minha vida e eu quero entregar a direção da minha vida a Jesus Cristo. E eu quero que o Espírito Santo de Deus venha morar dentro de mim, venha morar dentro do meu coração, venha morar dentro da minha mente, venha guiar as minhas atitudes. Eu não quero mais. Diga, meu irmão, minha irmã, se você crê, diga isso agora aí para Deus com as suas próprias palavras. Diga assim: eu não quero, Jesus, ser mais essa mesma pessoa. Eu quero uma mudança, eu quero uma renovação, eu quero nascer de novo, eu quero ser uma nova criatura, Jesus. E eu entendi nessa palavra que foi pregada que eu não tenho condições de fazer isso sozinho, que eu preciso, Jesus, da Tua palavra, que eu preciso da Tua orientação, que eu preciso, Jesus, que o Espírito de Deus opere de maneira sobrenatural sobre a minha vida, para que eu possa, sim, nascer de novo, para que eu possa ter uma segunda chance. Eu quero, Senhor. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, você que me ouve aí, eu não sei quantas vezes você já teve segundas chances que Deus já lhe deu, mas saiba, nunca o seu crédito estará esgotado, nunca. Todas as vezes que você se arrepender, que você se humilhar diante do Senhor, se entregar diante do Senhor, viu? Se humilhar não é nada demais não, viu? Se humilhar é você dizer diante do Deus Todo-Poderoso, é você reconhecer que você não é capaz de dirigir a sua vida e de conseguir resultados de felicidade. É só isso, viu? Não é você ficar dizendo que não é nada, que não isso e aquilo, porque você é muita coisa, viu? Você é tão valioso que o Deus Todo-Poderoso se fez carne
Jesus Cristo habitou entre nós e morreu naquela cruz para salvar a sua vida. Então olha o seu valor para Deus. Então se humilhar diante de Deus é você dizer para Ele: Senhor, eu desisto de querer comandar a minha vida. Eu reconheço a minha incapacidade e entrego, Jesus, a Ti esse controle. E quero que o Espírito Santo venha morar dentro de mim. E diga aí a Deus agora, em nome de Jesus, eu quero, Jesus, o fruto do Espírito dentro de mim. Eu quero viver uma vida com amor, com alegria. Eu quero viver uma vida com paz, com fidelidade, com benignidade, com bondade. Eu quero viver com longanimidade, com paciência. Eu quero ter domínio próprio, Jesus. Eu quero ter mansidão, eu quero viver em mansidão. Eu quero isso, Senhor, na minha vida. Diga a Ele agora, em nome de Jesus. E Ele vai fazer essa obra, meu querido, na tua vida. Creia nisso agora, de todo o seu coração. Eu ministro isso na sua vida. E se você crê, e se você está abrindo o seu coração com sinceridade para Jesus, Ele está entrando agora. Então seja renovado, nasça de novo, em nome de Jesus. Eu ministro isso na sua vida. Para a glória de Deus e para que você seja, querido, uma nova criatura, querida, em nome de Jesus. E se você crê nessa oração que fizemos e concorda, diga assim comigo: amém, em nome de Jesus. Oh, meus queridos, amém. Glórias a Deus. Então esse é o nosso tema de hoje, a carne contra o espírito. E dou uma dica a vocês, viu, queridos? Olhem aí esses 9 frutos do Espírito, que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Você que anotou aí, está lá no capítulo 5, nos versículos 22 e 23. Anote isso aí e fique sempre de olho na sua vida. Observe a sua vida. Veja se você está vivendo com amor, com alegria, com paz, com paciência, com benignidade, com bondade, com fidelidade. Veja se você é uma pessoa mansa. Veja se você tem domínio próprio. Se você não está vivendo com esses frutos saindo de você, então faça uma revisão da sua comunhão com Deus, viu? Faça uma revisão, porque é isso que Ele tem para te dar. É isso que o Espírito Santo morando dentro de você vai trazer, tá bom? Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Então amanhã a gente volta com mais uma programação para vocês, sempre aqui de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 14h. Se você quiser nos visitar para poder compartilhar conosco da sua presença e poder receber uma palavra de Deus, uma oração, nos visite no Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Nós nos reunimos toda quarta-feira à noite, a partir das 20h até as 9, 9h30 da noite, ali na Requinte Recepções. Fica ali no Arruda, fica ali na rua José Austrégésilo, número 156. Você vindo pela Avenida Bibiribe, no sentido cidade e subúrbio, é a segunda rua à direita, depois do estádio do Arruda. Aquela rua que tem um sinal de trânsito, você entra ali e você vai achar lá a Requinte Recepções. Nós estamos ali para te ensinar, estamos ali para tirar suas dúvidas da palavra. Nosso objetivo é ensinar você, é ser uma escola que vai te passar os fundamentos da palavra, mas é uma escola diferente, é uma escola onde não tem nenhum tipo de formalidade a não ser a palavra de Deus sendo passada para você, tá bom? Pode ir lá, é gratuito, você não tem que se matricular em nada, escrever nada, você tem apenas que abrir o seu coração e de forma simples ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então a gente se encontra amanhã, fiquem todos na paz de Jesus. Amém.